Vamos lá que o tema hoje é fundamental, né? Então nós vamos falar de compra. Eu costumo dizer que comprar é mais difícil que vender. Então, e o segredo da boa compra é um bom planejamento. Então o nosso foco hoje vai ser, vamos falar de planejamento, não é? Como planejar? Como a gente ter, a minha prima generosa me chamando de gênio. Muito obrigado, imagina. É muita generosidade sua. Saudades também, um beijão. Então vamos lá que o nosso tempo aqui é super escasso e a gente sabe que compras é a parte mais difícil. Vender, a gente sabe que tem a complexidade, tem os desafios, tem a concorrência, não é? A equipe, o time, preço, etc. E o mix, acertar e tal. Mas isso é decorrência de uma boa compra. A loja ela tem 3 áreas que são intimamente interligadas e profundamente imbricadas, onde uma impacta fortemente na outra. Então, a gente tem vendas, a gente tem compras e estoques, né, evidentemente, e a gente tem a gestão financeira. Então, se você está com o seu estoque errado, evidentemente isso vai impactar, isso vai influenciar nas vendas. Para que você tenha boas compras, para você acertar o seu estoque, você tem que estar com o seu financeiro em dia. Sem dinheiro, você não consegue comprar. E para ter dinheiro, você precisa de venda. Então a gente vê que isso é profundamente interligado. E começa com uma boa gestão de estoques. Até porque uma das dores mais comuns que eu escuto de lojista, né, não é até o nosso foco hoje, mas com certeza passa por aí, que é o dinheiro desaparecer. É muito comum eu ouvir lojista com esse tipo de reclamação. Não sei o que acontece, trabalhos, vendo até bem, meu markup está legal e tal, e o dinheiro desaparece. Controlo as minhas despesas, né? Enfim, Jussara, um beijão, Jussara. Muito obrigado. Então, e geralmente o que acontece? Por falta de um planejamento adequado de compras e de uma definição adequada de cobertura de estoque, muitos lojistas acabam fazendo um investimento não planejado. O que é o investimento não planejado? É comprar de uma maneira não planejada, não dimensionada adequadamente em termos de cobertura, e você vai pegar resultado líquido que você está gerando através de faturamento e mandar para o fornecedor. Vai trocar resultado por estoque, imobilizando capital de giro. O que acaba acontecendo? Quando você faz isso, você vai impactar diretamente no seu fluxo de caixa, né, e vai estrangular o seu financeiro. Então, isso cria dificuldades. Criando dificuldades dessa natureza, o que a gente sabe que o caminho que geralmente se adota é começar a fazer promoção, derrubar margens, né? E isso mal acostuma o vendedor, mal acostuma o cliente, isso queima produto, enfim, né? Reduz lucro. Então, o impacto disso é muito negativo e é uma consequência exatamente de um planejamento inadequado de compras. Então, ok, como fazer um bom planejamento? Gente, eu vi que já passou pergunta aqui. Eudenberg está entrando aí na live, que veio a convite meu, espero que vocês gostem, o Hermelino é fé. Muito obrigado, muito obrigado. Pessoal, com relação a perguntas, eu vou apresentando aqui, e aí vocês mandam aqui embaixo, né, na interrogaçãozinha ali, mandem as perguntas por ali. A Rita fez uma ótima pergunta aqui, tá? E eu já vou entrar nela também. Se nós já erramos, o que fazer? Beleza, ótima pergunta. Porque nós temos duas grandes áreas. A entrada, não é? Que é o planejamento de compras, como acertar, como dimensionar o mix, a cobertura, não é? A verba de compra, etc. E tal. A gente vai falar sobre isso. E a segunda mas o meu estoque já está errado, minha cobertura está alta. Então eu tenho que atacar em 2 frentes. Como eu consegui reduzir os meus estoques, fazer um planejamento de redução de cobertura, e a gente vai falar como fazer isso. E a segunda é planejar adequadamente as minhas compras para que eu consiga ajustar, fazer esse ajuste. Isso é complexo. Eu costumo dizer o seguinte: errar é um pedido mal feito que você compra errado e você pode atolar o seu estoque. Acertar, nós estamos falando aí às vezes de entre 6 meses e 1 ano, dependendo do grau de descontrole, de descompensação do estoque, né? Ok, então vamos lá. E como fazer então uma boa cobertura? Então, repetindo,
repetindo, as perguntas que vocês tiverem, tá? Por gentileza, mandem para mim aqui embaixo, na caixinha de perguntas, na interrogaçãozinha aqui embaixo, que eu prometo para vocês que eu faço de vez em quando, eu paro, entro aqui e vou respondendo. Beleza? Então vamos lá, vamos falar de planejamento. O primeiro passo para que você consiga ter uma boa gestão de estoque e compras como consequência é uma departamentalização adequada. A gente chama, tecnicamente, nós chamamos isso de estrutura mercadológica de produto, tá? Mas vamos traduzir isso numa linguagem bastante simples. O que é a estrutura mercadológica de produto? É o que a gente chama de árvore de produto. Então, um beijo, Jeane, que bom ver você aqui. Um bom planejamento, ele começa pela estruturação adequada de produtos, tá? Ou seja, se você não cadastrar corretamente, você não vai conseguir as informações adequadas. Então, é fundamental que a gente estruture. Então, o primeiro passo, eu preciso trabalhar isso. Hermelino, o meu cadastro está todo bagunçado. Tem que parar, fazer um planejamento, tá? Organizar e acertar. Então, tem que fazer esse foco. Porque você faz isso, você ajusta, você vai ter as visões adequadas, não é? E a gente vai detalhar isso aqui, você vai perceber que isso é fundamental. E é aí que você ganha dinheiro. Quem sabe investir em compras adequadamente é quem consegue os melhores resultados. Pode anotar isso e me cobrar, tá? Então vamos lá. O que é estrutura mercadológica? O que é árvore de produtos? O primeiro passo que a gente tem que fazer na loja é departamentalizar. Então vamos lá. Eu costumo dizer o seguinte, a gente não come boi, a gente come bife, né? Então, ou a gente não come melancia, a gente come fatias, né? Para quem é vegano, né? Para quem aí não come carne, né? Mas é isso. A gente não corre uma maratona, a gente dá passos, né? Então, como é importante? Mendes Lima, boa noite, muito obrigado, que legal, um beijo aí para vocês, esteve comigo na Bahia Cal, muito obrigado, um grande abraço aí para vocês. Então vamos lá, vamos falar de planejamento. Então o primeiro passo, departamentalizar. Menino, mas minha loja é pequena, eu tenho uma loja aqui só feminino, como que eu departamentalizo? Então, você pode departamentalizar por... O que é departamento de uma loja? É um grande agrupamento, tá? Então o primeiro passo é fazer gestão de categoria. E você vai entender, você vai concordar comigo como fica melzinho na chupeta você fazer um planejamento de compras quando você tem a loja bem organizada, a sua estrutura está bem organizada. E o segredo passa por aí. Primeiro departamentaliza. Como? Dependendo do perfil da sua loja. Não tem um certo e errado. O que existe é uma adequação ao perfil da sua loja. Exemplo. Se você tem uma loja realmente de departamentos, ou seja, trabalho com masculino, com feminino, com infantil, com acessórios, perfumaria, enfim, trabalho aqui com vários departamentos, então esses já serão os seus departamentos. Então eu vou ter o departamento masculino, né, ou confecção masculina, confecção feminina, confecção infantil, feminina e masculina, calçados, né? Então depende de como você tem que fazer. E vai fazer todo sentido quando você faz essa departamentalização, porque primeiro existe uma participação. E eu vou até antecipar aqui, o que acontece é o seguinte, vamos lá, vou dar um exemplo. A gente precisa, para você balancear, porque o que dá lucro, né, fazendo um atalho maior ainda, o que dá lucro é giro, a gente sabe que é giro. Então, para você ganhar dinheiro, mercadoria quando entra é conta para pagar. Então, você só ganha dinheiro quando a mercadoria entra e sai, ou seja, quando ela fecha o ciclo completo. Então, eu preciso potencializar o máximo possível esse movimento, não é? Então, isso é fundamental, isso tem que estar muito claro. A mercadoria quando entra é investimento que eu estou fazendo, é conta para pagar, né? Quando ela sai, ela vai deixar o seu resultado. Beleza. Então, como que eu potencializo o giro de mercadoria? Fazendo um planejamento adequado. Exemplo, eu começo a olhar as participações. Vou dar um exemplo típico, clássico. Às vezes você chega numa loja de confecção grande, que trabalha com feminino, com masculino, com infantil, cama, mesa e banho e acessórios. Aí você olha, então o primeiro passo, eu tenho que departamentalizar, eu tenho que dividir.
Dividir. Então, ok, para ter clareza quais são as categorias de produto que participam de cada departamento. E isso a gente chama de amplitude. Então você tem amplitude e profundidade. Então vamos lá. Olha o que eu já falei aqui e eu vou detalhar vai ser um mini curso aqui para vocês, tá? Eu estou vendo que já tem pergunta aqui na caixinha de perguntas. Vão mandando que daqui a pouco eu paro para responder. Então o primeiro passo, quando você fala em árvore, primeiro agrupamento eu chamo de departamento. Dentro do departamento você tem as categorias. O que é categoria? Categoria é aquilo que define o produto. Então, numa loja de departamentos, você tem, por exemplo, confecção masculina. Eu tenho camiseta, eu tenho camisa polo, eu tenho camisa manga curta, eu tenho camisa manga longa, não é? Então, eu tenho camisa, eu tenho camiseta, eu tenho calça jeans, eu tenho bermuda, eu tenho short, não é isso? Então, eu tenho capri e assim por diante. Então, isso é uma categoria. Eu olho para o feminino, eu tenho blusa, vestido, macaquinho e assim por diante, não é? Então, o que é isso? São categorias. Então, cada departamento é composto de categoria. E isso é o que nós chamamos de amplitude. O que é amplitude? É a quantidade de categorias que você tem dentro de um departamento. Então, exemplo, dentro do meu departamento de confecção masculina, eu tenho camiseta, short praia ou board short, né? Eu tenho calça jeans, bermuda, eu tenho calça, bermuda, né? Então, veja bem, então são categorias que eu tenho dentro de um departamento. Dentro do departamento eu tenho categoria e dentro da categoria a gente tem o que eu chamo de profundidade. O que é profundidade? É a variedade de modelos, né, que você tem dentro da categoria. Então eu tenho camiseta, exemplo, categoria. Então vamos lá, primeiro, departamento, confecção masculina, categoria, camiseta, modelo. Vou classificar pela manga. Eu tenho manga curta, eu tenho manga longa, eu tenho 3/4, eu tenho sem manga e eu tenho regata. Não é? Então veja bem, são modelos de camiseta. Isso é profundidade. Depois, dentro de cada modelo, eu tenho materiais, não é? Eu tenho materiais com que ela é feita. De dry fit, 100% algodão, malha fria. Você tem os materiais que elas são feitos, né? Você tem cores e grades de tamanho. Então, veja bem, você tem categoria. Então, eu começando de cima, eu tenho departamento, categoria, subcategoria, segmento, subsegmento. Né? Então, você percebe, você começa a organizar para que você tenha uma visão. Exemplo, a pergunta que eu faço. Ok, qual é o espaço que o departamento está ocupando na sua loja, o espaço físico que você está dando para o departamento? Então, eu pego aqui, o departamento de confecção masculina, eu tiro um relatório, se isso está organizadinho no seu cadastro, eu tiro um relatório e eu consigo ver quanto é que o departamento de confecção masculina participa no seu faturamento. Exemplo, 40% da minha venda é confecção masculina, no total do departamento. A pergunta que eu faço: qual é o espaço, qual é a proporção de espaço que você deveria dar para esse departamento se ele representa 40% do seu faturamento? Percebe que já é um primeiro critério que você tem para dimensionar? Não faz muito sentido. Quer ver um exemplo clássico, um erro clássico? Cama, mesa e banho. Eu vejo muito lojista que, na hora que você tira um relatório de cama, mesa e banho, por exemplo, que são artigos volumosos, edredom, jogos de lençol, toalhas, etc. e tal, né? Aí você tira um relatório lá, participação no faturamento, 1%. 1% do faturamento é cama, mesa e banho. Sei lá, 2%. Né? Aí você olha fisicamente para o showroom e 15% do espaço está alocado para um departamento que representa 1% do faturamento. Isso é loucura. Você está dando 15% do seu espaço, do seu showroom de vendas para um departamento que representa 1% do faturamento. Percebe? Há um descasamento aí. Você está pagando aluguel por metro quadrado, você entendeu? Para um departamento que não representa. Então você está pagando 15% do espaço para o departamento e ele te entrega de faturamento 1% de representatividade. Está desequilibrado. Em tese,
você deve procurar dar equilíbrio nessa participação, em tese, não é? Por que eu digo em tese? Porque a gente vai alocar adequadamente os departamentos, você começa a enxergar até para ampliar a participação de determinados departamentos dentro da loja, ou mesmo eliminar ou reduzir a participação pela rentabilidade, não é? Existem outros indicadores que eu não vou nem aprofundar aqui. O Gui está dizendo aqui, depois do seu curso eliminei todo o masculino e infantil, e no infantil passei a trabalhar só acima de 1 ano, nunca me arrependi. Pô, perfeito, Guilherme. Aliás, muito obrigado pelo depoimento, Guilherme. Quem quer se aprofundar, né, é só entrar eu vou deixar aqui no meu site, na minha plataforma, falando de loja.com.br, e eu tenho lá os meus cursos, né? Eu tenho tudo isso aqui que a gente está explicando para você, eu detalho, né? A gente tem curso. O objetivo aqui não é ser um curso, né? Deixa eu fixar aqui esse comentário. Pronto. Não é ser curso, mas a gente vai tratar. Eu entrego muito conteúdo aqui. Agora, evidentemente, não tem apostila, não tem planilha, não tem, né? É uma live, né? Boa noite, Romário. O Romário estava na Bahia Cal, encontrei com ele em Salvador fim de semana passado também, né? Vamos lá. Então, percebe o que eu estou dizendo? Então, você tem que dar equilíbrio, né? A participação do departamento, então eu começo por aí. A participação do departamento no faturamento e o físico é um critério. Segundo critério, dentro do departamento eu tenho as categorias, então eu vou fazer a mesma coisa, né? E veja bem, ainda tem mais um detalhe. Uma dimensão é faturamento, a segunda dimensão é espaço físico, a terceira dimensão é estoque. Quanto é que eu tenho? Veja bem, se eu tenho um departamento que representa 40% do meu faturamento, quanto deveria ser a participação desse departamento no meu estoque em termos de valores? Em termos de valores, não de peças. Percebe? Quando você começa a olhar dessa maneira, começa a clarear uma série de informações. Agora, você só vai conseguir olhar dessa maneira se você classificou corretamente o seu estoque no seu sistema. Isso é fundamental. Tem que fazer, tem que ajustar, né? Então você tem que pegar uma planilha e definir, isso tem que ser padronizado. Esse procedimento você tem que manualizar, tem que formalizar. Quem é a pessoa que cadastra no sistema, né? Entendeu? Essa pessoa, ela tem que ter um padrão. Por quê? Ela vai cadastrar o produto, então quando chega a mercadoria, muitas vezes é a primeira vez que esse produto está chegando na loja, ou essa referência, tem que cadastrar. Ela vai ter que ter um padrão. Senão vai virando aquela maçaroca e você não vai conseguir enxergar dessa maneira. Primeiro critério, qual é a participação do departamento? Segundo critério, dentro do departamento, quais são as categorias? Terceiro critério, dentro da categoria, qual é a profundidade, quais são os modelos e as marcas? Depois você vai descer para um outro nível, que é por faixa de preço. Tá? A gente gosta de trabalhar com 3 ou 4 faixas de preço. A gente chama de P1, P2, P3 e P4. Exemplo. Eu tenho dentro do meu departamento de confecção masculina, eu tenho calça. Calça é uma categoria. Então veja bem, como que é a estrutura? Categoria é aquilo que define o produto. Calça, blusa, short, camiseta, ok? Ok. Calça. Dentro de calça, eu vou descer para modelos, não é? Então, eu tenho calça cargo, eu tenho a calça reta, eu tenho a skinny, eu tenho uma série de modelos de calça, né? Isso é o que a gente chama de profundidade. Depois, cada modelo tem os seus tecidos, né? Os seus materiais. Então, eu tenho calça cargo de sarja, eu tenho cargo jeans, né? Eu tenho cargo Oxford e assim por diante. Você tem os materiais com que... as perguntas, pessoal, manda na caixinha de perguntas para mim, tá? Então, percebe o que eu estou dizendo? Você vai tendo essa clareza. E da mesma maneira, né, que você tem essa estrutura para você saber exatamente, porque é comum às vezes você ver loja com excesso de categorias ou com profundidade muito larga. Um dos maiores erros, isso aí você vai fazer para acertar o seu mix, você entendeu? Porque eu já vi loja com 40 metros quadrados, 50 metros quadrados, com excesso de categoria. Então, quando você tem excesso de categoria, então tem um departamento, Hermelino, minha loja é pequena, só trabalho com feminino. Ok, você tem casual, você tem festa, acessórios. Percebe? Você consegue departamentalizar.
né? Não importa o tamanho da sua loja e nem eu trabalho só com um infantil. Não importa, não importa. Não importa o segmento da sua loja, você sempre vai conseguir departamentalizar. O que é departamentalizar? É fazer esse agrupamento por semelhança. Dentro do departamento você tem as categorias e dentro da categoria a profundidade, a variedade. Essa é a estrutura. E aí existe uma coisa que a gente chama de, primeiro, participação. Então você tem que olhar a participação no faturamento, o departamento. Participação no faturamento, o espaço físico e a cobertura de estoque. Isso é a primeira grandeza que você olha. Depois você olha a participação das categorias. Eu já cheguei em loja, como eu estava dizendo, loja com 40 metros quadrados, sabe? Querendo trabalhar com 30 categorias. Aí você olha, como você tem a profundidade das categorias, ela fica fraca em todas. Percebe? Porque ela não consegue a profundidade. Então veja bem, muito cuidado numa amplitude. Vou dar outro exemplo prático. Eu dando consultoria para uma rede de lojas, de loja infantil, e a loja estava trabalhando do RN, do recém-nascido, há 18 anos. E aí quando você começa a olhar, que você vai detalhando a quantidade de categorias, a variedades, marcas, modelos, cores e grades de tamanho, aquilo vira uma exponencial e ela não tinha espaço físico. Né? Não era nem questão financeira, não tinha espaço físico, não tinha para guardar, para expor o produto. O que acaba acontecendo? São poucas variedades de cada categoria. Fica fraco, a loja fica fraca, percebe? Porque não dimensionou o mix adequado. Então, a partir do momento que você controla isso, que você começa a enxergar, você passa a gerenciar melhor, né? E existe uma coisa, anota isso que eu vou dizer agora, que a gente chama de curva ABC. O que é curva ABC? Você tira um relatório, né? Por exemplo, você tira um relatório de faturamento por categoria. Escreve o que eu vou dizer aqui. Olha, tem muitas perguntas aqui, eu vou fazer um break aqui, deixa eu dar uma olhada para a gente responder. Como é que faço essa departamentalização se eu tenho vários modelos? Veja bem, não confunda. O André Luiz perguntou aqui. Como eu faço? Eu trabalho com vestido de festa. Veja bem, vestido de festa é um departamento, tá? É um departamento. Então, por exemplo, você pode... Qual é a categoria? Né? A categoria é vestido. Qual é a classificação por agrupamento? Você entendeu? Então você vai ter, ou por faixa de preço, então você pode ter premium, casamento, você entende? Existem critérios que você consegue agrupar. Então, para que você consiga racionalizar o cadastramento e administrar, né, a participação no espaço, no estoque, qual você investe mais, a própria exposição, né? Upgrade Informática e Acessórios está me perguntando aqui, como fazer isso para a loja de informática e celulares? A mesma coisa, você tem celulares, né, que tem faixas diferentes, não é? Então você pode ter celulares premium, celulares, percebe? Ou você tem celulares, acessórios, né? Acessórios por exemplo, capa, eu não sou especialista na área, mas você tem agrupamentos de acessórios, percebe? Não é? Você tem carregador, você tem fones de ouvido, então fone você tem com fio, Bluetooth, etc. Você tem de marcas premium, de marcas... Então você tem como fazer, aqui eu tenho acessórios, aqui eu tenho celulares, percebe? Né? Carregadores, e aí você... Eudenberg está me perguntando se Fortaleza está na agenda. Possivelmente, tá? Possivelmente. Eu estou indo agora semana que vem, na outra semana eu vou para Goiânia, depois Feira de Santana e Vitória da Conquista, né? A gente já está na pauta aqui. Mas eu passo para vocês, assim que a gente tem uma conversa aí com Fortaleza, mas não está definido data, tá? Eu passo para vocês. No ramo de celular, como investir, a mesma coisa. Tudo que eu estou falando aqui serve para todos os segmentos, tá? A única diferença é alimentícia, supermercado e tal, que aí tem algumas coisas que a gente analisa diferente. Mas ótica, relojoaria, sapataria, confecção infantil, perfumaria, tudo isso aqui que eu estou falando serve para vocês. Mas também tudo depende da quantidade de itens na loja. Isso aí é o que a gente chama de profundidade, né? Aqui, como faço uma loja de calçados feminino, vou falar um pouco mais. O Gui Portela está dizendo aqui, meu juvenil vende bem no verão e mal no inverno, vale a pena vender? Como fazer giro de mercadorias mais rápido? Eu tenho papelaria. Vou responder todas essas perguntas agora, então vamos lá.
Vamos lá, o pessoal está perguntando no Rio de Janeiro. Também, eu vou passando para vocês a minha agenda, tá? Eu vou passando. Então vamos lá. Eu estava trazendo aqui. Curva ABC. Como você categorizar? Não importa o segmento da sua loja, não importa se é moda masculina, se é moda feminina, se é moda infantil, se é sapataria, se é uma perfumaria, se é uma ótica, não importa a sua loja. Você vai pegar, vou pegar um exemplo aqui, né? A doutora Marabini está me perguntando aqui sobre loja de surf. É exatamente a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Márcio Mendes está me perguntando sobre Caruaru. Não está confirmado, tá? Talvez em agosto, mas provavelmente não, tá? Provavelmente não. No próximo ano, sim. Nessa feira agora de moda de móveis de Caruaru que eu iria, não deu certo, tá? Eu não tenho disponibilidade de agenda, tá? Minha agenda está lotada. Mas vamos lá, vamos aqui que é importante agora essa informação que eu estou trazendo para vocês. Eu desafio toda e qualquer loja, não importa o segmento. Eu tenho 30 categorias na minha loja. Exemplo, uma loja de confecção, uma surf shop, uma surfwear. Tenho camiseta, tenho board short, tenho bermuda, tenho chinelo, tenho óculos, né? A loja Lenime está me perguntando aqui, Goiânia vai ser no meio da semana. Sim, vai ser dia 16, tá? Dia 16 de agosto, 19 horas, a minha palestra no Centro de Convenções em Goiânia, para lojistas, tá? Na Goiânia Cal. Goiânia Cal. A feira de moda, né? Calçados e moda, 19 horas, dia 16. Agora, próximo de agosto. Isso, o Márcio Van. Grande Márcio Van, muito obrigado. Márcio Van está dizendo aqui, ó, Goiânia Cal, dia 16 de agosto, é isso mesmo. Muito obrigado. O Márcio Van é um dos diretores da feira, tá? Está aqui prestigiando a nossa live, né? Então, vamos trazer aqui a Romário está me perguntando, Feira de Santana, 22 e 23. Eu comunico, tá? Na outra semana, Goiânia Cal, na outra semana é Feira de Santana e na outra semana, Vitória da Conquista. Tá? A gente vai estar por aí na área. É de 22 e 23, se não me engano, Feira de Santana, de agosto, tá? Vamos aqui que esse conteúdo ele é muito importante, ele é assim, fatal. Não importa, eu tenho 30 categorias, eu tenho uma loja, uma surfwear, eu tenho, como eu estava dando exemplo, eu tenho camiseta, eu tenho calça, eu tenho board short, eu tenho bermuda, eu tenho óculos e por aí vai, tenho acessórios, tênis, né? E por aí vai. Ok, eu tenho 30 categorias de produto na minha loja. E aí, boné, né? Aí você vai tirando, vai listando. Tudo isso cada item desse é uma categoria. Né? Tem camiseta, tem board short, bermuda, chinelo, óculos de sol, né? Boné, tênis e por aí vai. Né? A hora que você tira um relatório, a hora que você tira... muito obrigado, Marildo. Vou estar aí, né? Espero vocês aí na feira, tá? Em Vitória da Conquista vai ser o PAGL. Entra aqui na minha página que tem os detalhes lá, tá? Você tira um relatório de participação e você vai ver que 20% das categorias que você tem... Então, uma loja média tem em torno de 25, 30 categorias de produto, geralmente, tá? Geralmente é por aí, uma loja média de 150, 200, 300 metros quadrados, quando você olha, é mais ou menos isso. E aí você vai ver que 5, 6 categorias de produto representam em torno de, ou mais, de 50% do faturamento. Anota o que eu estou dizendo. 20% das categorias representam mais de 50% do faturamento. Tá? Então, você tem 30 categorias e tem que ter. Por quê? Porque para ajudar a vender, senão a tua loja não fatura. Então, você tem que ter as categorias. Mais 5 ou 6. Então, você olha, você pega uma loja, por exemplo, uma surfwear, você... Primeiro lugar na venda, camiseta. Segundo lugar na venda, calça jeans. Terceiro, board short. Né? Quarto, ou então segundo, tênis. Primeiro, tênis, segundo, camiseta. Então você vai olhar, 4, 5 categorias representam em 60%, 70% do faturamento. E aí você vai ter mais 20 categorias dentro da loja, né? Aí você pega a categoria, essa aqui representa 2%, 3%, 1%, meio por cento, 0, alguma coisa, e assim por diante. Né? Então, a partir daí, você consegue dimensionar adequadamente
e analisar por categoria e depois você vai estratificar por faixa de preço, né? É fundamental, é fundamental. Quem é cliente da Data System, que é do segmento de calçados e roupas, o sistema tem um relatório, até porque foi a gente que desenvolveu para eles, né? Tem um sistema que é estoque por faixa de valor. Você define as faixas de preço, né? E você pega uma categoria de produto e ele vai dizer quanto é que vende por faixa de preço. Exemplo, eu tenho blusinha feminina de 99, de 149, de 199 e de 249. Exemplo, tá? Estou chutando aqui. Trabalho com essas 4 faixas de preço. A 99 é minha porta de loja, é minha vitrine, é minha promocional, que eu trago aqui, né, meu boi de piranha para trazer clientes para dentro da loja, minha promocional, minha margem estreita, eu coloco aqui. Mas a que eu vendo mesmo é de 149 e de 199. P2 e P3, essas são as minhas filé. E a minha P4 é o que a gente chama de ancoragem. É aquela que quando você mostra, nossa, né, ficou mais caro e tal, aí você mostra uma outra intermediária e fica barata, né? A gente trabalha dessa maneira, dimensiona dessa maneira. E aí você tem P1, P2, P3 e P4. A mesma coisa, você tem que ter proporcionalidade no faturamento e no mínimo estoque e faturamento. E também no seu espaço de exposição. Percebe? Tem que estar equilibrado. É dessa maneira que você consegue fazer um bom planejamento de compras. Tá? Então aqui eu passei por estruturação mercadológica de produto. Vou fazer um resumo rápido aqui. Né? Estruturação mercadológica de produto, o que é isso? Você departamentaliza, dentro de cada departamento você tem as categorias. O que é categoria? Aquilo que define o produto. Dentro de o conjunto de categorias é o que a gente chama de amplitude. Você precisa monitorar isso aí a gente chama de gestão de categorias. Se você quer se aprofundar, eu tenho um curso na minha plataforma que chama exatamente gestão de estoques e categorias, tá? E aí a gente tem indicadores, né, tipo gross margin, né? Qual é o retorno, quais são as categorias mais lucrativas, etc, etc. Que eu não vou entrar aqui porque senão é um curso de horas, né? Mas percebe? Mas no mínimo você tem que balancear a sua loja para dar proporcionalidade, a participação. Então eu vejo quanto que esse departamento representa do meu faturamento, tá? Quanto que esse departamento representa no meu faturamento. Depois, quanto que eu tenho de estoque? Ah, é 30%. Então 30% do meu estoque deve ser desse departamento. E depois eu olho para o espaço físico que eu estou dando, para dar equilíbrio. Aí dentro dele eu vou estratificar por faixa de preço, por marca, né? E quando você faz isso e você olha, assim, grita aos olhos onde é que está o erro, para você fazer os ajustes. E aí você vai adequando, elimina marcas, elimina categorias, introduz outras, percebe? Porque você começa a ver aquilo que potencializa giro na sua loja. E aí, alguém me perguntou lá no começo da live, como é que você faz quando já está errado? Você tem que separar, classifica o seu estoque, agora é um outro tipo de classificação. Eu gosto de classificar o estoque, por exemplo, quando você tem, né, vou fazer um parênteses aqui e explicar o que é cobertura. O que é cobertura? Cobertura é a quantidade de estoque que você tem na proporção do que você vende. Exemplo, vamos explicar, vamos detalhar. Eu vendo por mês 100 mil reais. Essa minha loja fatura 100 mil reais, em média por mês. Estou chutando um número aqui só para fazer conta. Aí eu tiro um relatório, quanto que eu tenho de estoque total, geral, a preço de venda, tá? Não é, se eu estou olhando o meu faturamento a preço de venda, eu tenho que tirar o meu inventário, o meu relatório de estoque a preço de venda. Tem que ser ou venda com venda ou custo com custo, correto? E aí eu divido a média do meu estoque. Como é que você calcula a média? Do dia 1º, a posição de estoque do dia 1º mais a posição de estoque do dia 30, né? Soma e divido por 2. Você tem a média do estoque que você trabalhou dividido pela venda. Ou, como eu gosto de fazer, o estoque do dia 1º mais o que você recebeu durante o mês de mercadoria que entrou no estoque, não é que comprou, tá? Que entrou no estoque dividido pela venda. Então, isso vai me dar a cobertura. O que é cobertura? É quantos meses de estoque você tem. Exemplo, eu tenho aqui, eu vendo em média 100 mil reais por mês, aí eu tiro um relatório de estoque, faço essa conta e deu aqui 600 mil a preço de venda. Dividindo 600 mil por 100, eu vou chegar ao número 6,
Então, a minha cobertura é 6. Eu tenho 6 vezes mais estoque do que eu vendo. Essa é a minha cobertura. O que isso me conta? Fazendo um parêntese aqui. O que isso me conta? O meu giro. O que é giro? É quantas vezes o capital investido em estoque roda por ano na minha loja. Se eu tenho uma cobertura 6, por exemplo, o que é cobertura 6? Eu dividi o meu estoque pela venda. Então, eu peguei o estoque do dia 1º, mas tudo que eu recebi durante o mês de compra, recebi, não é comprei. Comprei, posso receber lá para frente. O que entrou na loja esse mês, o que eu tinha mais o que eu recebi, vai me dar meu estoque total, dividido pela minha venda. Somei aqui, deu 600 mil. A preço de venda, né? Venda com venda. Dividi, deu 6. O que significa? Que eu tenho estoque para 6 meses em termos de capital. Eu pego 12, que é o ano, tem 12 meses, e divido pelo meu número, pela minha cobertura, para saber qual é o meu giro. Quando eu divido 12 por 6, vai me dar 2. O que isso me conta? Que o meu giro é 2 vezes. O que significa isso? Vamos interpretar. Isso significa que se você faz uma análise de DRE, o que é DRE? Demonstrativo de resultado do exercício. Eu tirei aqui o que eu faturei, menos o custo da mercadoria, menos os impostos, menos despesas variáveis, despesas fixas, financeiras, lucro. O que sobrou? Sobrou 20%, por exemplo. Tá? Então significa que o meu estoque está me dando 20% de lucro, ok? Se eu tenho um estoque para 6 meses e que vai rodar 2 vezes no ano, né? Então eu vou ganhar 20% em 6 meses. Esse montante de 6 meses vai me dar 20%. Quantas vezes no ano? 2. Então eu vou ganhar 40% de lucro sobre o capital investido em estoque. O que isso significa na prática? Veja bem, quando você olha para uma loja, basicamente uma loja tem 3 áreas, 4 com capital de giro, mas em investimento são 3 áreas. Você investe em ponto, os melhores pontos não estão ali esperando, você tem que pagar luva, não é? Pagar ponto para poder entrar. Segundo, você tem instalações, então você tem arara, prateleiras, computadores, etc., que são as instalações da loja. E terceiro, é o estoque. Então, quando você olha para uma loja, 80% do capital investido numa loja é estoque, tá? Então, é o mais representativo. Por isso que é importante. Se você eleva muito a cobertura, o teu giro fica lento. A rentabilidade cai, porque se eu tenho uma cobertura 3, o que é cobertura 3? Eu tenho 3 vezes mais em estoque do que eu estou vendendo 100 mil, tenho 300 mil. Estou chutando o número aqui, tá? Só fazer conta. Tenho 300 mil de estoque, estou vendendo 100. Então, eu vou girar 4 vezes no ano. Se eu estou ganhando 20% de lucro, a hora que eu tiro o DRE, se vai rodar 4 vezes no ano, eu vou ganhar 20, mais 20, mais 20, mais 20, vou ganhar 80% sobre o capital investido em estoque. Percebe que a preço de venda, né? Tá? É o retorno sobre o faturamento. Claro que sobre o investimento é diferente, mas senão complica muito. Tem gente aqui que já está com... O Vitor mesmo já está com dúvida. A Cláudia está com dúvida. Luther Sariol também está com dúvida. Eu vou repetir, tá? A Andréa está dizendo que eu falo muito rápido. Gente, eu falo muito rápido? Ritmo da voz está legal, sem querer discordar. Ó, tá vendo? Eu vou ver as perguntas aqui, já aproveito e... No ramo do celular, como investir? Não, essa pergunta eu já respondi. Deixa eu atualizar. Como acertar nas compras com pouco recurso? A Florence está me perguntando aqui. Como fazer? Quando saber se a porcentagem de participação da categoria está abaixo do ponto de ser eliminado? Guilherme, tem na minha plataforma, eu tenho um curso chamado Gestão de Estoques e Categorias. Tem um indicador que chama Gross Margin. Sabe? Na verdade, o nome do indicador é GMROI, em inglês, tá? Que significa Gross Margin Return on Investment. Traduzindo para um português aqui clarinho para nós, significa lucro bruto, margem bruta de retorno do investimento. Ou seja, quanto tempo você vai dimensionar nessas 3 áreas, tá? Nessas 3 dimensões: participação no faturamento, cobertura de estoque, espaço que ela ocupa, e eu vou apurar a margem.
Com esses 3 indicadores eu consigo fazer um cálculo e saber a rentabilidade que essa categoria está deixando para você, entendeu? Então, e ali nessa planilha, quando você alimenta ela, ela vai mostrar quais são as categorias que estão sendo rentáveis para você e as que não estão sendo rentáveis. E aí você tem que fazer uma análise crítica. O que é essa análise crítica? Será que ela não está vendendo porque ela não está exposta adequadamente? Pode ser isso, às vezes é a mercadoria que está escondida. Eu já cheguei em loja que a gente entra no depósito e tem mercadoria encaixotada, não está exposta. Não vai vender, não vende. Por quê? Não está na vitrine, não está no showroom, o vendedor não sabe vender, falta treinamento de vendedor, não expõe adequadamente. Então, primeiro você tem que fazer esse tipo de crítica. Segundo, percebe o que eu estou dizendo? Não vendeu porque não está exposto. Segundo, como é que está seu plano de pagamento, sinalização? Então, olha, se está tudo ok, não, eu expus a mercadoria, meu vendedor sabe trabalhar, a gente treinou, etc e tal, mas não vende. O cliente não gostou, errei, é um modelo que não ficou legal para o meu público-alvo. Então, quando você planilha dessa maneira, a planilha vai mostrar para você. Às vezes você tem departamento que você está dando espaço demais e ele não compensa para você. Como é que você faz isso? Jogando na planilha de gross margin, sabe? A gente alimenta, e é simples de fazer. Ela tem um nome sofisticado, mas você tem que ter esses controles. Se você tem um relatório para saber quanto vende, quanto tem de estoque, e medir o espaço, mais ou menos, mede, sabe, 4 metros quadrados, 5 metros quadrados, considera a área de exposição. Hermelino, eu tenho parede aqui com expositor, painel canaletado, por exemplo, tal. Então, você vai medir a área de exposição do produto. Quanto que você está dando de área para essa categoria? Então, você vai medir área, participação no faturamento e estoque, né? Essas 3 dimensões e vai analisar a margem bruta que essa mercadoria te dá. E aí ela vai dizer para você, sabe, qual é o retorno que essa categoria dá. E aí você compara. Você vai ver que tem categoria extremamente rentável e tem categoria negativa na sua loja. Percebe? É a melhor maneira de você ajustar o seu mix e aí vai adequando. Aí você vai eliminar algumas categorias que você vai perceber que não são rentáveis. Ou subcategorias. Às vezes a categoria vende bem, mas dentro daquela categoria, determinada subcategoria, né? Bem, e aí você elimina, percebe? Ou desenvolve um trabalho em cima, percebe? O Emerson está fazendo uma pergunta aqui de $1 milhão. O que fazer quando as vendas são o suficiente para pagar? Não são, né? Deve ser pagar boletos e despesas fixas funcionárias? Emerson, cara, você tem que ajustar, né? Aumentar seu faturamento, né? Não tem que analisar, né? Tem que analisar por que você não está vendendo, não está gerando receita suficiente para cobrir as suas despesas. Tem que analisar aí o que está errado, né? Se é despesa demais, se é venda de menos, se é capacitação, se é tráfego, se é taxa de conversão, né? Se a marcação de preço está adequada, se você tem plano de pagamento adequado para elevar seu ticket. Às vezes você está vendendo, né, com ticket muito baixo, aí o faturamento que você gera é muito baixo, percebe? Então é outra pegada. Deixa eu ver, tem mais 2 perguntas aqui. Então é isso. Voltemos aqui. Vou refazer a explicação. Vários me perguntam. Gente, manda pergunta na caixa de pergunta, mas ok, compensa comprar tudo à vista quando tem excedente de caixa? Com certeza. Você compra à vista e compra com... O ideal é fazer exatamente o contrário do que todo mundo ensina aqui na internet. Todo mundo fala que você tem que comprar a prazo e vender à vista. É o contrário. Você tem que comprar à vista e vender a prazo. Aí você vende com margem alta, né? Preço cheio, margem alta, e você compra à vista, compra barato. Evidentemente que para isso você tem que fazer uma gestão de fluxo de caixa, que é outro departamento. Tá? Quanto tempo de loja aberta já consigo fazer esse cálculo? De imediato. Antes de abrir a loja, você já consegue planejar. Se eu vendo 60 mil por mês, quanto de estoque eu devo manter? O mais baixo possível, depende do seu segmento. Por exemplo, vou dar exemplos extremados aqui. Existe uma coisa chamada lead time. O que é lead time? Lead time é o tempo necessário entre o pedido que você faz e essa mercadoria chegar na loja. Tem algumas marcas, por exemplo, tem algumas lojas que conseguem trabalhar visitando o atacadista. Então, vai para o Brás em São Paulo, enfim, visita, né, vai para alguma feira, esses eventos, vai lá e compra na pronta entrega. Né? Compra e na semana seguinte a mercadoria está na loja. Compra, despacha, né?
Então tem fornecedores que com entrega imediata, hora. Se você tem fornecedor com entrega rápida, você faz o pedido e rapidamente essa mercadoria está na sua loja, ou seja, você tem um lead time curto, não faz sentido você ter estoque alto, porque demora o giro, né? Você tem que potencializar o giro, então trabalha com o estoque do fornecedor. Mas tem determinadas lojas que trabalham com coleções, com marcas, com pedidos planejados, né? Ou seja, você tem um lead time longo. Evidentemente que as lojas que trabalham com marcas, com coleções, que você faz pedidos programados, né? Com lead time longo, você tem que ter uma cobertura um pouco maior para ter estoque de segurança, né? Para que você consiga dimensionar adequadamente. Então, é isso que precisa ser analisado. Qual é o seu lead time? E você pode dar equilíbrio. Tá? Se você trabalha com algumas marcas, por exemplo, você não precisa trabalhar com todas as marcas com lead time longo. Você pode fazer um equilíbrio. Eu já dei consultoria para loja, por exemplo, Surfwear, né? Onde a gente tinha, por exemplo, a parte de tênis, a parte de calçado, todas as marcas com planejamento com muita antecedência, que você tem que fazer compras. Por outro lado, na confecção, a gente conseguia algumas marcas com entrega rápida. Então, com isso, você dá equilíbrio e potencializa o giro. Percebe? E aí você faz uma gestão adequada de... o que fazer com as mercadorias que não são rentáveis? Desova. Tá? Ou adequa, ou ajusta modelo, marca, entendeu? Marinísio, um beijo aí para vocês. Geminas, Visual Modas de Formosa. A gente tá junto aí, viu? Tive em Catalão aí esses dias. Semana retrasada, eu acho, né? Loja Raquel Fashion, Verdade Sensacional, Paraná. Ivonete, trabalho com coleção, como não errar. Difícil. 1,5 e meio, loja física aberta, 1 ano e meio, compramos somente no crédito. Qual a vantagem de comprar à vista? Você compra à vista, você geralmente consegue preços melhores, desde que você, né? Andréia da Econis, um beijo, Andréia. Encontrei com a galera da Econis de Salvador essa semana, né? Quando você compra à vista, geralmente, se você tem desconto para comprar à vista, você consegue melhorar o custo. E quando você vende a prazo, quem compra à vista compra pouco, né? O seu cliente na loja. Então, quando você tem um plano de pagamento mais alongado, você consegue trabalhar com markup cheio, porque quem compra a prazo não pergunta preço, né? Quem compra a prazo olha o valor da parcela. Geralmente é assim que a gente trabalha. E quem compra a prazo não pede desconto. Então você consegue trabalhar com margens, com um markup mais alto. E isso potencializa a sua rentabilidade. Ainda que você tenha que fazer antecipação de recebível. Tá? É mais barato você dá desconto para financeira e antecipado que você dá desconto para o cliente. Como muita loja fala, eu não pago o juro. Aí dá desconto para o cliente. Paga sim, só que paga para o cliente. Percebe a diferença? Né? Porque não sabe fazer essas contas. Então, o ideal é você fazer os cálculos para saber se vale a pena ou não. Às vezes o fornecedor te dá um prazo legal, né? E o desconto para a vista não compensa. Aí você compra a prazo e equaciona o seu fluxo de caixa. Trabalha com o financiamento de fluxo de caixa do fornecedor. Percebe o que eu estou dizendo? Né? David está me perguntando aqui, boa noite, como faço para conseguir delegar funções com mais facilidade? Cara, é outra live, o assunto é longo. Aliás, a gente pode falar isso na próxima live, quinta-feira que vem vamos falar sobre isso. Liderança, motivação da equipe, né? Engajamento do time, delegação de funções. Tá? Vamos para a caixinha aqui. O que fazer com ponta de estoque? Começa a trabalhar o VM. Cara, ponta de estoque é se livrar, não adianta segurar ponta de estoque. Sobrou ponta, o que é ponta de estoque? Não é mercadoria velha, é mercadoria que você já vendeu, ficou com a grade furada, tem que desova o mais rápido possível, limpa, tem que limpar, buscar, nem que seja o dinheiro de volta para trocar por mercadoria de rentabilidade alta, tem que ser assim, é giro. Eu vou aproveitar e vou refazer a explicação que várias pessoas aqui não entenderam esse cálculo que eu vou fazer, que eu fiz aqui, eu vou refazer agora. Vamos lá, presta atenção aqui comigo. O que é cobertura? Cobertura é a quantidade de estoque que você tem na proporção do que você vende, tá? Pode ser, a gente considera tanto global, o seu estoque total na proporção geral, quanto você considera por departamento, por categoria
por marca, a gente estratifica. Tá? Mas vamos lá, vamos considerar, fazer um bolo aqui, vamos raciocinar para ficar mais simples. Tá? Vamos analisar a cobertura geral. Eu tirei um relatório aqui, e a minha média de faturamento mensal, exemplo, minha média mensal está em R$100.000, ok? E eu vou finalizar com o OTB. O que é o OTB? Como planejar essas compras para ajustar tudo isso que eu falei aqui. Então vamos lá. Então, passo 1. Quanto é a minha média mensal de vendas? R$100.000. Beleza. Eu vendo em média 100 mil por mês. Tira um relatório de estoque. Quanto eu tenho de estoque na loja? Eu tenho R$600.000 a preço de venda. Porque o estoque você pode tirar pelo preço de custo ou pelo preço que você marcou na venda. Correto? Então eu tenho preço de custo e preço de venda. Eu vou tirar um relatório, um inventário, como a gente tem para isso. O seu relatório tem que estar controlado, né? Você não tem como fazer uma boa gerência, uma boa gestão, se o seu estoque está todo bagunçado. Né? Tem lojista que a gente chega e fala, tira um relatório do sistema, eu vou contar aqui, bate, né? Não vai bater, começa a rir. Então você não tem gerência, é tudo no olho. Aí, meu amigo, se você pilotar certinho, você consegue ganhar dinheiro e muito. Tem muita gente rachando o bico, expandindo os negócios, né? Crescendo, mas porque administra. Se for no olho, já viu, né? Então, ok, tiro o relatório e vou ver quanto que eu tenho de estoque. Beleza, tenho 600 mil de estoque, exemplo. Tenho 600 mil de estoque a preço de venda e estou vendendo 100 mil por mês. Dividindo o estoque pela venda vai me dar a cobertura. Então eu tenho uma cobertura 6. O que isso está me contando? Está me contando que o meu estoque total leva 6 meses para rodar, ok? Então, eu já tenho uma informação. Se ele leva 6 meses para rodar, qual é o meu giro? Como eu calculo o giro? Eu pego 12, que é a quantidade de meses que o ano tem, e divido pela minha cobertura. Se a minha cobertura é 6, eu divido 12 por 6, vai me dar 2. Então, o que é 2? 2 é o giro, estamos perguntando aqui sobre ERP, se for do segmento de calçados e roupas, é a Data System, tá? Entra com a Data System. Veja bem, se você tem 2 de... O que significa 2 de giro? Significa que o capital que você investiu em estoque, a preço de venda, roda 2 vezes no ano. Para aí. Agora eu vou fazer um outro cálculo. Eu vou pegar e tirar um DRE. O que é um DRE? Um demonstrativo de resultado do exercício. Né? Esse é um outro... Tudo isso aí, gente, que eu estou dizendo para vocês... Tá? Eu tenho na minha plataforma, eu tenho um curso de DRE, eu tenho um curso de fluxo de caixa, eu tenho um curso de precificação, eu tenho um curso de gestão de estoques e categorias, eu tenho um curso de OTB, que é o que eu vou falar agora, sobre gestão e planejamento de compras. Tá? Tudo isso aí a gente tem. Né? É só entrar aqui falando de loja, você faz um pequeno investimento, é menor que um pedido, é menor que um notebook. Tá? O investimento que você vai fazer é vitalício, tem todos os cursos aí, 15 cursos. Tá? E vocês têm tudo isso aqui de maneira pragmática, simples, com planilha, com apostila, tudo certinho para você implantar na sua loja, tá? E assim, o melhor investimento, é ridículo o valor em relação ao retorno que você tem, tá? Fora treinamento de gerente, treinamento de vendedores, tá? São 15 cursos, tá? Tudo aí certinho, liderança, gerência e o que você precisa. Vamos lá então, vamos explicar aqui para vocês entenderem. Se eu fiz a categoria, tá? Eu tirei aqui, Grande Fernanda, um beijo para você, Fernanda, que bom ver você aqui, muito obrigado. A Fernanda já participou de PAGL presencial em Limeira e é assinante da minha plataforma. Tá dizendo aqui, melhor investimento para os lojistas, eu fiz e amei. Muito obrigado. Voltando aqui então, o que você vai fazer? Se você roda 2 vezes no ano e você tira um DRE, o que é o DRE? Um demonstrativo de resultados do exercício. Tem que saber quanto é que está tendo de lucro. Como é que você sabe? Faturamento menos o custo da mercadoria vendida, não é quanto você comprou, é quanto a mercadoria que você vendeu, quanto foi o custo dela, quanto que você pagou nela. Né? Então o faturamento menos o CMV, custo da mercadoria vendida, menos os impostos da venda, tá? Aqueles que eu sou simples, então é aquela alíquota que você aplica em cima do faturamento. Eu sou lucro presumido, então é aquele valor, aquela alíquota que você vai multiplicar pelo faturamento mais o ICMS, né? Ou seja, eu sou MEI, aí é aquele valor fixo que você vai colocar ali. Então, faturamento
Eu acho que deu uma quedinha aqui de internet, mas acho que já voltou. Faturamento, menos o custo da mercadoria, menos impostos, menos as despesas. Despesas você tem fixas, variáveis e financeiras. Vai te dar o lucro. Do faturamento, quanto é que você está tendo de lucro? Ah, eu fiz aqui, deu 20% de lucro. Beleza. Ora. Se você agora você já sabe que quando você vende, o seu faturamento está te dando, isso a gente chama de lucratividade, que é o resultado que você tem do faturamento. Faturei 100 mil, tirei, sobrou 20%, por exemplo. Aí eu pergunto assim, qual é a sua cobertura? A minha cobertura é 6. É 6. Então, você tem 600 mil de estoque? Se quando você vende você ganha 20%, você vai ganhar 20% de 600 mil. Não é isso? É isso. Você vai ganhar 20% de 600 mil, que é o seu montante de estoque. Então, quanto que é 20% de 600? 2 vezes 6, 12. É 120 mil. Tá, mas qual é o seu giro? Ah, o meu giro é 2. Por quê? Porque a minha cobertura é 6. Então, se eu dividir 12 meses, que é o ano, por 6, que é a minha cobertura, vai me dar 2. Então, significa que eu vou ganhar 2 vezes esse valor. Então, é 120 vezes 2. Vai me dar 240. Concorda comigo? 240. Então, eu vou ter de lucro 240 mil nessa loja no ano. Por quê? Porque eu estou ganhando 20%. Então, é 20%, né, de 6 meses. Quantas vezes eu vou rodar esses 20%? 2? Então, eu vou ganhar 40%. Percebe o que eu estou dizendo? 40% do quê? Do meu investimento em estoque a preço de venda. Não é um investimento, porque o investimento, na verdade, foi a metade, né? Porque é o preço de custo que você investiu. Percebe o que eu estou dizendo? Então, aqui é só para dar uma ideia de a rentabilidade. Então, você tem lucratividade e rentabilidade. O que é lucratividade? É o resultado do faturamento. Faturei, tiro o custo da mercadoria, tiro os impostos, tiro as despesas, aluguel, luz, comissão, salário, barará, mensalidade de sistema, contador e material de consumo. Sobrou quanto? X. Então, isso é a minha lucratividade, é o resultado do meu faturamento. E a minha rentabilidade é o meu giro desse capital no ano, que vai me dar a partir do investimento que eu fiz. Percebe? Então, eu tenho lucratividade, que é do faturamento, e eu tenho a rentabilidade, que é do capital investido. São duas dimensões diferentes que me dão. Às vezes você pode ter até uma boa lucratividade, mas tem uma péssima rentabilidade. Por quê? Porque está investindo mal em estoque, a sua cobertura está muito alta. Então você fica com muito capital investido e o giro fica lento. Então, primeiro, a rentabilidade cai. Segundo, você envelhece a mercadoria dentro da loja, né? Ok, como fazer isso? Planejamento. Ah, eu estou vendo que muita gente chegou depois. Eu vou deixar salva a live, volta e assiste do começo, para você classificar corretamente, departamentalizar, depois fazer gestão de categoria, amplitude, profundidade e por faixa de preço. Ok? Você vai analisar isso e vai dimensionar. Ok, para finalizar, que nós inteiramos aqui 1 hora já de live, como que eu faço o planejamento de verba de compra? Da seguinte maneira, tá? Pergunta. Depende da quantidade de itens na loja. Sim, com certeza. Deixa eu ver mais 2 perguntas aqui. Como faço para tirar a mercadoria sem ter prejuízo? A espaço cheirosa. Às vezes é melhor você vender a preço de custo, tá? Eu já entrei em loja e a gente pegou camiseta da Copa de da Copa de 98, entendeu? Você acha que vai vender? Ah, mas eu paguei tanto, não importa, não vai. Deu tempo, deu time, não girou, não vendeu, busca o dinheiro de volta, sabe? E vai trocando. É o giro que dá a rentabilidade para a sua operação. Né? O que fazer quando as vendas são suficientes para quitar boletos, tal, isso aqui eu já respondi. Então vamos lá. Finalizando, como é que você calcula verba de compra? Presta atenção aqui. Vamos imaginar que a minha previsão de vendas, eu acho que a minha internet caiu. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo? A minha internet caiu aqui. Mas eu acho que o meu celular passou para o 4G automaticamente. Vocês estão me vendo? Me deem um ok aí. Está tudo certo? Está tudo certo? Ah, beleza. É que caiu a internet aqui do escritório e
Meu celular passou automaticamente para o 4G. Eu vou finalizar. Como é que você calcula? Como é que você calcula verba de compra? Tá? Você vai precisar de três coisas, três informações básicas. Você vai precisar do seu estoque, você vai precisar da sua previsão de vendas e você vai precisar do seu markup efetivo. O que é markup efetivo? Markup efetivo é quanto que... Porque você tem dois markups. O que é o markup? É aquilo que você acrescenta sobre o custo para apurar a venda, não é? Porque você tem um markup inicial, quando a mercadoria chega, você calcula lá 2,4, 2 ponto alguma coisa, 1,8, não é verdade? Você vai aplicar um markup. Então, esse é o markup inicial. Acontece que durante o mês você dá descontos, tem mercadoria que você coloca em promoção, tem mercadoria que você remarca para baixo, né? A gente chama de demarcação, você baixa o preço de fato, é diferente. Uma coisa é desconto. Ah, eu dei desconto, né? Fiz uma promoção esse fim de semana, tudo com 20% de desconto. Aí segunda-feira volta ao preço normal. Então, não é uma remarcação, foi um desconto concedido, uma campanha, uma promoção. Existem os descontos na venda, ali na finalização da venda você faz um descontinho para fechar a venda. E existem as demarcações, isso aqui eu marquei tanto, mas não vendeu, vou marcar um preço mais barato, não é? Ou seja, o seu markup vai flutuar no final. Uma coisa é que você marca quando a mercadoria chega, a outra coisa é o que vai dar no final do mês. Como é que você descobre, divide o seu preço, o seu faturamento pelo custo, tá? Então, quanto que eu vendi? Vendi 100 mil esse mês. Quanto foi essa mercadoria que eu vendi a preço de custo? Isso o seu sistema tem que informar. Ou ele já te informa o markup efetivo direto, ou ele vai te dar essas duas informações. O faturamento a preço de venda. Pronto, voltei aqui. A minha internet está caindo, eu desconectei, deixei só no 5G aqui. Eu vou deixar a live gravada e quem não me segue no meu canal do YouTube, tá? Voltou que eu estou acompanhando aqui no meu notebook a live, eu vi que voltou, mas é que eu mudei, tá? Eu tirei da internet tá oscilando aqui a energia, a internet está caindo aqui no escritório, eu passei para o meu 5G aqui do celular, então agora para a gente concluir. Então vamos lá. Como é que você vai calcular? Então você precisa dessas três informações, como eu disse. Você precisa do seu estoque, você precisa da sua previsão de vendas e você precisa do seu markup efetivo, né? Que é isso que você vai fazer. Divide o vendido pelo custo da mercadoria que você tem. Então vamos lá. Vamos imaginar que a sua previsão de vendas para o mês que vem é 100 mil. Nós estamos em julho e agosto, a minha previsão de venda... Vou fazer aqui só para dar uma ideia, tá? A minha venda de agosto vai ser 100 mil. E o meu markup efetivo, o que é o markup efetivo? Fiz as contas aqui, como eu acabei de explicar, deu 2, deu 100%. Beleza, o final. Beleza. Se eu vou vender 100 mil mês que vem, quanto é que vai sair de estoque? Respondam para mim aqui. Eu vou vender, minha previsão de vendas para o mês que vem é 100 mil reais. O meu markup final está dando, em média, 100%, ou seja, vezes 2. Se eu vou vender 100 mil, quanto é que vai sair de estoque da minha loja o mês que vem? Responde aqui para mim. 50. Perfeito. É isso aí. A Ana Luísa já me respondeu. Então veja bem. Se eu vou vender 100 mil mês que vem, o meu markup é 2, meu markup final, vai sair 50 mil do meu estoque. Se eu receber qualquer coisa mais do que 50 mil, eu vou estar formando estoque. Eu vou estar subindo a minha cobertura. Se eu receber 50 mil, eu vou estar repondo a minha venda. Eu vou sustentar a minha cobertura. Se eu receber menos que 50 mil, eu vou baixar a minha cobertura. Concorda comigo? Porque vai sair 50 e eu vou colocar menos. Então agora vamos lá. Se você olha a sua cobertura e a sua cobertura está adequada, você vai fazer um planejamento tentando repor a mercadoria. Então, a primeira coisa que você tem que definir é seu orçamento. Eu vou comprar 50 mil para receber 50 mil no mês de agosto. Porque eu vou vender, vai sair 50 mil do meu estoque, minha cobertura está legal, então depois você vai no detalhe, depois fazer os ajustes, né? Mas você vai olhar dessa maneira. E aí você vai definir 50 mil é o que eu vou comprar. Depois você vai distribuir.
nos departamentos, nas marcas e nas categorias, percebe? Eu vou comprar tanto de blusa, de short, de calça, de vestido, né? Aí você fica melzinho na chupeta para você planejar. E aí você, Hermelino, mas eu faço para coleção de 3 meses. Não tem problema, faz para os próximos 3 meses. Quanto é que você vai vender em agosto, setembro, outubro? Né? Qual é o teu markup final? Tira o relatório e dá uma olhada. Né? Vê como é que está a sua cobertura. E aí se você vai, minha cobertura está muito alta, eu preciso baixar. Você vai atacar em 2 frentes. Você vai aplicar um redutor. Vai sair 50 mil do meu estoque. Então eu vou comprar 40. Eu vou botar 40 para dentro. Vou baixar 20% aqui. Tá? 20% eu vou baixar nas minhas compras e vou fazer promoção no meu estoque. Então eu reduzo na entrada e ativo a minha saída. Dessa maneira eu vou procurar equilibrar a minha cobertura. Vai melhorar o meu giro, a minha rentabilidade melhora. Tá? Para finalizar, eu quero deixar essa mensagem para vocês. Se você conseguir ajustar, veja bem, é tudo de bom quando você faz isso, porque você roda mais a mercadoria, vendedor adora vender mercadoria nova, mercadoria acabou de chegar, os vendedores adoram trabalhar com mercadoria nova, cliente adora novidade, tá? E você trabalha com markup cheio, você não precisa estar fazendo promoção. Então veja bem, trabalhar com mercadoria, você acertar a compra é tudo de bom. E é bom para os representantes, para a indústria também, porque você está sempre rodando, você está sempre com mercadoria nova, não fica com a mercadoria parada. A Loriane está me perguntando aqui qual a cobertura ideal. Eu já respondi lá para trás, Loriane, mas não tem ideal, depende do seu segmento, depende do seu lead time. Por exemplo, se você tem um lead time curto, o que é lead time? É o tempo entre o pedido e essa mercadoria estar na loja. Hermelino, eu viajo, eu vou no meu fornecedor, eu vou lá em São Paulo, eu vou lá no Brás, e chega ali eu compro, né? Ou sei lá, eu vou em Caruaru, eu vou em Goiânia, né? Eu vou lá no centro de compras de Goiânia e compro ali, semana seguinte o fornecedor me entregou na minha loja. Cara, então você vai trabalhar com cobertura 2, 3 no máximo. Por quê? Porque eu rodo rápido. Eu ligo no meu fornecedor, semana que vem a mercadoria está aqui. Não faz sentido você ter cobertura alta. Você potencializa o giro, toda semana tem novidade na loja, você faz ações, chama cliente, chegou novidade, cliente adora, vendedor adora e margem cheia. Por quê? Porque mercadoria é nova. Percebeu? Então, fazer planejamento de compra, isso é o que a gente chama de OTB, Open to Buy, planejamento de verba de compra, disponibilidade para você comprar. Como é que você calcula? Planejamento de vendas, previsão de vendas, markup efetivo para saber quanto que vai sair cada mês e cobertura. A partir disso você define, a cobertura está boa, está alta ou está baixa. A partir disso você vai aplicar ou um redutor, né? Ou vai repor a mercadoria, ou vai fazer um investimento. Por exemplo, vai chegando no final de datas comemorativas que você planeja, percebe? Né? A Adriele ainda disse aqui, promoção não acostuma o cliente, entendeu? Então você tem uma série de vantagens aí, né? E você faz promoções pontuais, de porta de loja, de vitrine, né? Ações de Instagram para você trazer cliente, não porque você está sufocado, porque o teu estoque está nas nuvens e porque você está sem dinheiro para pagar as contas, percebe? Porque fez má gestão de compras, percebe? Gente, 1h11 aqui já, um beijo para vocês, eu vou deixar a live salva aqui e domingo o meu pessoal republica no meu canal do YouTube, tá? Então se você está vendo a gente ao vivo aqui, eu vou deixar salvo aqui no Instagram. E domingo, meu pessoal, minha equipe republica no meu canal do YouTube. Se você me segue no Instagram e não me segue no YouTube, isso é pecado mortal, tá? Quando eu morrer, eu vou aí puxar o seu pé. Então, você tem que me seguir também no YouTube, porque lá tem as playlists, lá tem uma série de... né, tem o Papo com Lojista, tem muito material lá. Então tem que me seguir nas 2 mídias, tá? Instagram e YouTube. Um abraço, tchau, tchau. Vou deixar salvo aqui.